Fala, meu amigo e minha amiga aqui do canal, tudo bem com você? Espero que sim. Nós hoje vamos falar sobre JCP, Juros sobre Capital Próprio. Você conhece o juros sobre capital próprio? Você sabe quem tem direito de receber o juros sobre capital próprio? E qual que é o motivo que ele pode ser um benefício fiscal? Isso mesmo, um benefício, uma redução dos tributos, tá? Sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo. Antes de continuar, eu vou me apresentar. Eu sou o Cleiton Gomes, da Gomes Consultoria Tributária. Somos especializados em impostos diretos, que é o IRPJ e a CSL sobre o lucro real. Então, inscreva-se aqui no canal, fica aqui com a gente, que nós vamos estar sempre compartilhando conteúdos com você, tá bom? Ó, me acompanhe aqui que eu vou compartilhar a minha tela com vocês, né? Só um instantinho. Ok. E aí, aqui a gente vai juntos, né, falar um pouquinho sobre os juros sobre capital próprio, ok? Então vamos lá. Juros sobre capital próprio, famoso JCP. Quais são as vantagens e desvantagens dele? Bom, JCP, o que é o JCP? O que são os juros sobre capital próprio? Então vamos lá, assim como os dividendos, o juros sobre capital próprio é uma forma de distribuição de lucro bastante comum em algumas empresas, principalmente empresas de capital aberto, mas não só empresas de capital aberto, tá? Na prática, o JCP é uma via de mão dupla, por quê? Os investidores acabam ficando felizes aí, contentes por receber uma remuneração extra, né, de acordo com o seu investimento e a lucratividade que a empresa está tendo, e as empresas acabam utilizando como um artifício contábil tributário para pagar menos impostos. Você vai entender um pouco mais conforme eu for explicando aqui. O que acontece? O pagamento de juros sobre o capital próprio, né, ele é considerado uma despesa que vai reduzir o lucro líquido. Mas como assim? O JCP, ele é dedutível? Sim, essa é a vantagem. Então, para a empresa que está pagando, né, ela vai registrar uma obrigação para pagar para os investidores, para os sócios, e aí o que acontece? Ela está registrando uma despesa. Essa despesa, ela é uma redutora do resultado contábil. Então, vamos dar um exemplo. Se a empresa tem um lucro de 100 e ela vai pagar 30 de JCP, então ela vai ter agora um lucro de 70 e a sua base de cálculo já vai diminuir, entendeu? A sua base de cálculo para a tributação do IRPJ da CSL no valor vai diminuir. Então, sim, as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real podem considerar dedutíveis para efeito da apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social os juros remuneratórios do capital próprio, que forem calculados e contabilizados com observância das regras, tá? Está no regulamento do Imposto de Renda 2018, artigo 355, e na IN 1700, ok? E aqui nós vamos falar um pouquinho mais sobre o JCP. Agora aqui sobre o cálculo dos juros e da base de cálculo, tá? O pagamento dos juros sobre capital próprio é largamente utilizada como um instrumento de redução do IR e da CSL a pagar, substituindo o tradicional pagamento de dividendos com maior eficiência tributária, tá? Então, como eu disse antes, como você reduz o seu lucro, tá? Então, você tem uma eficiência tributária menor, olhando para fins de IRPJ e CSL, tá? Tal eficiência é justificada pela tributação de 15% de imposto de renda retido na fonte por parte da pessoa física que recebe, enquanto a pessoa jurídica que paga tem o direito de deduzir como despesa financeira o cálculo do IRPJ e da CSL. Mas o pagamento do JCP tem limitação, sendo dedução da sua base tributável normalmente 34%, que é 25% de IRPJ mais 9% de CSLL, tá? A primeira aplicação da taxa de TJLP, né, taxa de juros de longo prazo, sobre o patrimônio líquido no início do período da apuração. Então, assim, em resumo, só para vocês entenderem melhor.
Quando a gente está falando do lucro real, dos benefícios da pessoa jurídica, que é o que a gente mais trata aqui, você está contabilizando uma despesa dedutível. Isso é muito bom, você reduz seu lucro, que é a base de cálculo inicial ali do valor, tá? Lucro contábil. Então, é uma despesa dedutível. E também existe aqui a tributação de 15% exclusivamente na fonte para a pessoa física. Então, você que é pessoa física, você que é um sócio investidor, quando recebe também o juros sobre capital próprio, também tem vantagem tributária, ok? Então, isso é também vantagem para a pessoa física. Continuando aqui, ó, cálculos dos juros e a base de cálculo. Tá? Para fins de cálculo da remuneração do capital próprio, serão consideradas exclusivamente as contas do patrimônio líquido, que estão aí no artigo 11, 12, parágrafo 8º, artigo 9º da Lei 9.249, com redação dada pela Lei 12.973 também, artigo 9º. Conta de capital social, reserva de capital, reserva de lucros, ações de tesouraria e prejuízos. Então, alguém da contabilidade ou também da área de impostos diretos, juntamente com a contabilidade, vai fazer uma análise do PL, do patrimônio líquido da empresa, analisando essas contas do PL e vai chegar na base. Tá? O disposto acima também aplica-se a contribuição social. Para fins do cálculo da remuneração do capital próprio, a conta capital social inclui todas as espécies de ações prevista no artigo 15 da Lei 6.404, tá? E ainda que classificadas em contas de passivo na escrituração comercial. Taxa a utilizar. Os juros sobre capital próprio podem ser calculados pela taxa que a empresa considerar conveniente para remunerar o capital colocado à disposição do seu titular ou pelos seus sócios e acionistas, desde que não exceda uma variação pró rata dia da TJLP. Ou seja, a maioria das empresas que eu conheço utiliza a TJLP, tá? Porque você vai usar uma taxa menor, sendo que você pode estar tomando esse benefício fiscal? Não, você usa a TJLP. Você pode usar uma taxa maior? Não, ela tem que ser igual ou menor que a TJLP. Então, a maioria das empresas usa hoje a TJLP. Nós estamos aqui em janeiro de 2021. Essa é o mais comum, tá? Limite da dedutibilidade. A dedução dos juros remuneratórios do capital próprio na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSL fica limitada a 50% do maior entre os seguintes valores. Letra A. Lucro líquido correspondente ao período de apuração dos juros após a dedução da CSL e antes da dedução da provisão do imposto de renda e dos juros remuneratórios. Ou saldo dos lucros acumulados e reserva de lucros de períodos de apuração anteriores. Então, essa regra aqui é muito importante para que você não faça um pagamento de JCP acima do limite. Você tem um limite, que é esse 50%, tá? Do lucro líquido desse ano, do ano corrente, ou de lucros acumulados e reserva de lucro de períodos de apuração anteriores, ok? É importante ressaltar que, se a empresa tiver saldo de lucros acumulados e reserva de lucro de períodos anteriores em valor igual ou superior ao dobro dos juros remuneratórios calculados pela TJLP, esses juros serão dedutíveis pelo total calculado, independente do montante do lucro apurado no período. Neste caso, a dedução dos juros remuneratórios do capital próprio pode até gerar prejuízo, ou aumentar o prejuízo já existente antes da sua dedução, tá bom? Então, isso é muito importante para quem faz o cálculo, prestar atenção em todos esses detalhes da dedutibilidade, do limite e dessas regras, ok? Bom, espero ter ajudado. Isso aqui é muito importante, é uma matéria muito usada por grandes empresas de capital aberto e você pode usar também em empresas menores, tá bom?
Se você precisa de ajuda na empresa de lucro real, IRPJ, CSL, você precisa que faça uma revisão na sua apuração de imposto de renda, questões sobre ECF, uma terceirização do seu LALUR, da apuração mensal do imposto de renda, entre em contato conosco, que nós teremos o maior prazer em como se diz, maior prazer em te ajudar e estar junto com você aí, tá bom? Muito obrigado, fica com Deus, tchau, tchau.